Amém. Louvado seja Deus. O cine é maravilhoso, né? Mas existe uma grande diferença, né? Entre uma música gospel e um louvor. Uma música gospel, ela mexe com o seu ego. Um louvor, ela mexe com a sua alma. Ela estremece por causa do seu Deus, pelo seu Redentor. E agora nós passamos para o momento da Sagrada Escritura. Lembra que nós estávamos começando a fazer uma exposição de Lucas? Vamos dar continuidade, né? Hoje será a quarta mensagem de Lucas, lá no capítulo 1, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vimos ali de 1 a 4, depois vimos mais um pouquinho. Nós vimos como Lucas fez a sua investigação, escreveu sobre esse evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ali direcionada a Teófilo, né? Que Teófilo era possivelmente ali um ministro do Império Romano. Depois nós vimos ali a diferença sobre a citação dele de Herodes, aquele tempo, o tempo que foi escrito esse evangelho. Aí fizemos o contraponto entre Herodes, Zacarias e Isabel, né? Um ímpio e um justo. Lembram? E agora nós veremos mais um pouquinho, dos versos 8 ao verso 23, só que eu não vou abordar todos os versículos. O nosso foco hoje estará apenas na aparição do anjo Gabriel. Hoje o título da nossa mensagem será Anjos, seres ministradores de Deus à sua igreja, um tema que quase não é falado. Vamos fazer a leitura? Dos versos 8 ao verso 23, diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto tempo se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, nesse momento nós necessitamos, mais do que nunca, Senhor, da Tua ajuda, da operação do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor, porque a Tua palavra só é discernida quando o Teu Espírito revela ela a nós, Senhor. Abre os nossos olhos mais uma vez, abre os nossos ouvidos, guarda a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, nos guarda para que o inimigo não lance setas nesse momento em que nós possamos estar concentrados na Tua palavra, para que nós possamos crescer no conhecimento dos Teus anjos, de qual é o ministério deles, para que nós possamos botar em prática no nosso dia a dia e não errar por falta de conhecimento. Obrigado, Senhor. Desde já eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Como eu disse, hoje o nosso propósito será falar sobre os anjos, seres ministradores de Deus para a sua igreja. Ao decorrer da história da igreja, infelizmente, sempre existiu um receio com relação a esse tema, a doutrina dos anjos. Sempre houve alguns problemas, só que os anjos eles são citados 275 vezes em 34 livros da Bíblia. Então não há como se fugir desse tema. E nas tradições mais antigas, conhecidas como religiões pagãs, os anjos são citados. Eles eram algumas vezes considerados como seres divinos, e por outras eram considerados pessoas que praticavam bem. Né? Quando a gente olha, hoje se usa isso, quando fala criancinha e o anjinho, porque é puro, não faz o mal. Né? Isso vem lá de trás. Ó. Naquele tempo, tinha os assírios e os gregos, eles tinham anjos como sendo seres semidivinos. Lembra a mitologia grega? Tem ali pessoas, tem Hermes, que é aquele que tem a asinha no pé. O Cupido ali no Império Romano, aquelas asinhas pequenininhas, um anjo gordinho, que é o semideus do amor, né? Do amor erótico. Então, era usado de vários tipos de maneiras, né? O filósofo grego Platão, que viveu 400 anos antes de Jesus, ele também falava sobre os anjos. Olha. E especificamente sobre o ensino sobre o anjo da guarda. Olha onde vem o ensino católico romano sobre o anjo da guarda. E também os judeus da época do Senhor Jesus também criam em anjos. Né? O judaísmo cria. Porém, tinha um grupo que não cria, que eram os saduceus, que era a alta sociedade do judaísmo. Eles diziam que os anjos não existem. Está até descrito lá em Atos, capítulo 23, verso 8. Vê que é complicado, né? Depois, mais à frente, nos chamados os pais da igreja, ali do 1º século, mais ou menos ao 6º século, existiam variadas concepções sobre os anjos. Até eles, como sendo homens que não são perfeitos, saíram do trilho da palavra e tinham concepções, os achismos, né? O achismo humano, querendo desvendar, né, algum mistério, coisas que às vezes a Bíblia não fala, não nos informa. E daí mais à frente, lá no século XIII, caminhando um pouco mais, o assunto sobre anjos passou a ser mais debatido, até mesmo pelo aquele conhecido grande teólogo, São Tomás de Aquino, né? Se fala muito dele, é um teólogo católico, que tem muitas coisas boas para nós também, acrescenta muito. E no cristianismo medieval, a Igreja Católica romana, ela passou a pintar e a venerar. As igrejas eram pintadas cheias de anjos. Se for uma igreja muito antiga, né, católica, é cheia de anjos espalhados. Só que ali começou a se, eles dizem, venerar. Né? Aí tem a igreja do Arcanjo Miguel. Aí isso começou a venerar. Só que não é venerar, é cultuar, está prestando culto a ele. Está pedindo que ele faça a intercessão, colocando ele no lugar do único mediador. O Papa, depois, antes do Papa Clemente, volta, na Reforma Protestante, ali por volta de 1500 até 1600, João Calvino e Martinho Lutero falaram sobre anjos, só que de uma maneira mais recatada, por causa desses grandes erros. Então, eles falaram, mas muito pouco. Né? E eles falaram somente o que estava na Escritura, porque um dos pilares da reforma é sola Scriptura no latim, somente as Escrituras. Tudo que nós fazemos, ensinamos, acreditamos é o que está na Bíblia. Fora isso, está errado. O Papa Clemente X, de 1670 a 1676, decretou uma festa em homenagem aos anjos. Vi que a coisa foi só caminhando. Ó. Os reformadores não. Ó. Vamos até segurar. Eles foram até rigorosos, seguraram muito por causa desses grandes erros. O medo de que a igreja também, a protestante, ela se desandasse. Depois caminhou mais um pouquinho, depois da pós-reforma, né? Passa ali pelo tempo dos puritanos, lá em 1800 e pouco, na era do racionalismo, surgiu novamente as dúvidas. Por quê?
a racionalidade ou é algo sobrenatural, isso não é racional. Então, o anjo não existe. Depois, no século XIX, lá com os teólogos dessa pós-era do iluminismo, do racionalismo, Karl Barth e Millard Erickson, um bom teólogo, eles encorajaram o povo de Deus ao estudo, ao retorno ao estudo, mas de uma maneira cautelosa, sadia, né? Só vendo o que está na Sagrada Escritura. Então, teve altos e baixos com relação aos anjos. Só que, infelizmente, no meio desse caminhar todo, quando chega ali no século XIX, nasceram o quê? As seitas, que nasceram vindo de dentro da igreja. E aí se começou os chamados, conhecidos como os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Os Mormons são pessoas que pertencem a essa igreja, né? Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E deu início em 1820, através do profeta, né? Autodenominado Joseph Smith, que relata no livro de Mormon. Eu tenho lá em casa, eu ganhei um livro desse, estava até dando uma lida. O livro dos Mormons, que recebeu instruções de um reluzente mensageiro de Deus. Ele disse que estava no seu quarto, quando ele olhou, ele viu um ser reluzente que não encostava no chão. Ele trouxe a revelação de umas placas de ouro antiga, que tinham a revelação de que quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele apareceu aqui nas Américas, na América Latina, e trouxe um novo ensinamento. E esse ensinamento estava escrito lá nas placas de ouro escondidas. Estou resumindo aqui, muito resumida a história, né? E aí se nasceu um novo evangelho, que é o livro de Mormon, um novo evangelho do Senhor Jesus Cristo, através do anjo chamado Moroni, o anjo Moroni. Depois também teve os testemunhas de Jeová, nós comentamos pouco, né? Agora há pouco, surgiram em 1870 e também relataram que muitas das suas doutrinas advêm de ensinos recebidos de anjos. Agora, no século XIX. Depois vieram também os adventistas, em 1840, com William Miller. Ele falou que recebeu uma revelação de Deus e disse que sabia o momento exato quando Cristo ia voltar. A primeira data deu errado, a segunda também. Aí depois isso começou a igreja adventista. E a igreja adventista, muitas de suas doutrinas, a igreja adventista ela é considerada como seita também, pela nossa igreja presbiteriana. E por quê? Muitas de suas doutrinas são ensinos vindo da chamada profetisa Ellen White. E o que ela disse? Que muitos dos ensinos que ela trouxe foi recebido através de um anjo que caminhava com ela. Isso aí. Mas, e fora as outras religiões, né? Vou citar também o islamismo. Maomé entrou numa caverna, apareceu um anjo. Daí se nasceu, começou a receber instruções de anjo. Tinha ali os seus déjà vus, seus delírios. Aí se inscreveu ao Corão. E hoje é o que a gente vê aí, o que está crescendo, o que mais cresce no mundo, o islamismo. Tudo vindo de anjos. Mas, no nosso caso, o que realmente a palavra de Deus diz a respeito desses seres? Eles existem, eles estão por aí. Os anjos. O nosso texto, como eu disse aqui, o texto fala sobre Zacarias, fala sobre, né, a profecia sobre o apóstolo João Batista, que é o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos ficar voltados somente ao fato da aparição do anjo Gabriel, e o pouco que o texto nos traz aqui, e eu vou buscar na Sagrada Escritura também, vou sair um pouco do texto, para a gente poder colher informações sobre esses seres. E primeiro, o texto nos diz que Zacarias exercia o seu sacerdócio no templo. Eu até falei sobre isso numa mensagem anterior. Ele era um sacerdote que vinha da linhagem de Arão, né? Ele fazia ali ele era um ministro religioso habilitado para dirigir o culto naquela época. Tinha lá o sacrifício, nessa ocasião ele estava indo a oferecer incenso, acender o incenso no altar, algo que era muito, né, ali os sacerdotes queriam muito realizar aquela função, porque é onde ficava mais próximo do véu,
onde se fazia a separação do lugar do Santo dos Santos, onde ficava a arca, né, a presença de Deus, e ali o lugar santo. Então ali as pessoas, eles queriam muito ir lá, e como eram muitos ministros, era feito por votação, sorte, era se lançado sorte, né, com o minturim, aquelas pedrinhas, e ali Zacarias naquele dia foi sorteado. Claro que, né, aqui não existe sorte, a sorte é Deus, Deus que quis que ele fosse ali, porque tinha esse propósito. E ali ele exerceu aquela função dele ali e se deparou com o anjo, né? E o interessante, outro ponto interessante que Lucas nos narra, que nessa aparição no verso 11, quando diz lá, né, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, qual foi a última vez que Deus havia falado ao seu povo, aos seres humanos? Onde termina o Antigo Testamento? Com o profeta Malaquias. Do profeta Malaquias até esse momento de Gabriel vir a Zacarias, se passou 400 anos. Hoje tem lá a Bíblia da Igreja Católica, que tem os livros dos Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que teve a guerra, onde nasceram os fariseus, aí tem toda a história. Então... Oi? Não. É, judeu. Então, a aparição do anjo Gabriel cessa esses 400 anos de silêncio, porque Deus havia preparando. Esse todo tempo, a gente lembrar, né, a gente até comentou sobre Israel também, algo interessante, porque Deus, desde lá de trás, Deus vem preparando, separando o povo desde Abraão. Por que Deus vem separando o povo? o Messias tem que vir de um povo santo, separado. Então, Deus escolhe ali Abraão e começa da linhagem de Abraão, ó, vim separando o povo ali, ó. Por isso que o povo começa ali, pá, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem José, aí o povo aumenta. Por que o povo aumentou no Egito? Propósito de Deus. Entendeu? Aí depois Deus levanta Moisés, vai lá, tira o povo, que eram as tribos, né, formaram a nação dos hebreus. Aí aquele povo vai para o deserto. E Deus dá a lei, Deus dá a lei moral, os mandamentos, Deus dá a lei cerimonial, Deus dá a lei civil, a lei judiciária na época, né? Para que eles aprendessem a caminhar, para que eles fossem um povo diferente de todo mundo. Então Deus vem separando aquele povo e moldando para que dele possa vir o Messias. Entendeu? Por isso que a nação de Israel, os eleitos, porque eles foram escolhidos, para que eles fossem o povo que gerassem o Messias. A linhagem real, depois vem ali, eles passam aquele período dos juízes, aí vem os reis. Jesus é rei, ele vem da descendência de um rei, descendência de Davi. Então tudo vem caminhando até chegar aqui. E Deus não só prepara a questão religiosa, o povo, ele prepara também na sua época, lá naquela época. Deus preparou o Império Babilônico, que trouxe o quê? Uma legislação. Começou com as leis. Deus preparou, usando o Império Medo-Persa, que traz ao mundo um sistema monetário. Começa a questão monetária. Também trouxe com o Império Grego a língua universal. Lembra? Naquela época tinha uma língua universal. Hoje é o inglês. Naquela época era o grego. Todo mundo falava grego. Tinha o Império Romano. Depois com o sistema jurídico e político. O direito romano, né? Hoje o direito é tudo trago de lá, desde aquela época. E o povo hebreu trouxe as Sagradas Escrituras, todo o Antigo Testamento. Olha a importância de Deus separar o povo, onde Deus revelou, né, eles foram os oráculos de Deus, o povo judeu. Então, e quando o anjo Gabriel se apresenta, é a chamada plenitude dos tempos. Lembra que a Escritura diz? A plenitude, Jesus veio na plenitude dos tempos. É o quê? Estava tudo preparado, todo o cenário para a vinda do Messias. Por isso que Gabriel vem. E Deus cessa. Não foi porque Zacarias chamou, porque o povo estava clamando, é porque chegou o tempo pré-determinado. Desde toda a eternidade, Deus preparou tudo. Porque Ele continua, Ele não só criou, mas Ele continua governando todas as coisas. E Lucas nos diz, voltando aqui o texto, que, em primeiro lugar, que esse ser, ele é identificado como o anjo Gabriel, lá no verso 19, né? Ele é um ser, possivelmente, fica bem claro, não vou jogar possivelmente, mas fica bem claro, ele é invisível.
Pois ele aparece a Zacarias, está lá no verso 11, ó, verso 11, eis que lhe apareceu. Essa palavra usada aqui no grego bíblico, grego koiné, ela é usada para aparições divinas e angelicais. Então é um local onde não tem nada e ali aparece algo. A conotação é essa, ali aparece algo. Então é como se Zacarias entrou no templo e ali não tem nada, não pode ficar ninguém diferente, era só os sacerdotes. E era mais próximo do lugar santo, do Santo dos Santos. É um lugar cobiçado por todos. Quando ele olha do lado direito do altar do incenso, bum! Imagina o susto que aquele homem tomou. E o texto não descreve como o anjo estava, né? Porque o anjo ele pode assumir formas. Isso aí, formas e formas. Ele é invisível, ele não tem corpo. A palavra, né, então nos leva à compreensão de que a invisibilidade é um atributo da essência de um ser espiritual. Um anjo. Lucas 24:39 diz, ó, eu vou ler aqui rápido os textos, não vou pedir para os irmãos abrir não, senão a hora vai passar e é muita coisa, acho que nem vai dar tempo. Lucas 24:39 diz, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressurreto, ó, toca aqui, pô, um espírito não tem carne nem ossos. Olha a informação que Jesus deixou ali, conversando com os seus apóstolos, ele ressurreto, né? São Tomé, né? Só acredito vendo. Toca aqui, pô, um espírito não tem carne nem ossos. Então, o ser espiritual, ele não tem o quê? Matéria, ou seja, carne e ossos. Seres espirituais não têm matéria, eles estão fora das leis da física. Ele não está preso à lei da física igual a gente está. A gente está aqui, ó, dois corpos não podem ocupar o mesmo local. Agora, um anjo pode, porque ele é espírito, ele não tem matéria. Obrigado, mano. Em segundo lugar, a Bíblia, Lucas também nos diz que esse ser espiritual, ele é um anjo, né? Ele é denominado ali, um anjo. Também está lá no verso 11, né? Eis que lhe apareceu um anjo. A palavra usada por Lucas nesse verso 11, no grego bíblico, é ângelos, que é equivalente ao mensageiro celestial. Mensageiro celestial no hebraico, a palavra é malak, quando tem as citações lá com as aparições de anjos. E essa aparição nos leva à compreensão de que, além desses seres serem espirituais, também eles são seres mensageiros de Deus. Porque existem seres espirituais que não são mensageiros de Deus. Isso a gente vai ver lá na frente. E esse, especificamente, era um anjo que era mensageiro de Deus. Então, esses anjos, além de serem espirituais, eles estão a serviço de Deus. Eles não estão fazendo o seu bel prazer, a sua vontade. Ele está a serviço de Deus. E Lucas também nos diz que esse anjo, ele era um anjo do Senhor. Não é à toa que ele diz aqui, ó, ele apareceu um anjo do Senhor. Por quê? Porque existe o anjo que não é do Senhor, que é o anjo caído. Quando a gente lê o texto assim, a gente passa direto, mas quando a gente para e vai, ó, palavra por palavra, nada está solto nessa Sagrada Escritura. O anjo do Senhor. Lucas, ele faz questão de enfatizar que essa aparição a Zacarias vinha da parte de Deus. E essa ênfase ele dá porque nós sabemos que os anjos são criaturas, são seres criados por Deus, como diz o Salmo 148, verso 2 e 5, que diz: louvem ao Senhor todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Eles são criaturas. Muitos caem no erro agora de adorar, né? Como nós lemos em Romanos capítulo 1. Qual é um dos maiores erros do ser humano? Adorar a criatura ao invés do Criador. Também sabemos que todos esses anjos, sem exceção, foram criados bons, como diz lá o relato de Gênesis. Né? Em Gênesis 1:31, lá no final, está escrito, né? E Deus viu que tudo era muito bom. No verso 26 e 27 é a criação do ser humano. E os anjos, onde que eles estão? No verso 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra céu ali significa reino celestial. E o reino celestial é um reino espiritual. Lá em Efésios 6, quando vai falar sobre os anjos, que são nossos inimigos,
Paulo fala que eles estão nas regiões celestes. Celeste não significa que é onde Deus está. Não, é uma região onde habitam os seres espirituais. Então, no início Deus criou os céus, foi o quê? O reino espiritual e todos os seus seres. E depois a terra, o reino material. Aqui o cosmos, né? Todas as coisas. E aqui nós sabemos que, através dessa criação, aconteceu algo, porque logo no capítulo 2 de Gênesis fala da criação do homem, e no capítulo 3 fala da queda do homem. Só que no capítulo 3, verso 1, quem é que induz o homem à queda? Um anjo. Ué, mas o anjo não era puro? Ele não é criado bom? Aconteceu algo entre a criação de todas as coisas, que tudo era bom, Deus criou o homem, e até Deus dá a ordem para o homem no jardim do Éden, logo conhecido como Pacto das Obras, onde Deus fala para o homem: não vai lá e não toque, não coma do fruto da árvore. Nesse momento, algo aconteceu. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o nosso foco, mas tem muita coisa a ser vista nesse meio tempo, entre a criação do homem, que eles viram Deus criando o homem, e entre desse anjo caído ir a Eva e conversar com ela. Porque ele caiu antes desse momento. Porque ele foi criado bom, todos foram criados bons. Ele caiu nesse meio tempo. Então surge essa pergunta, né? Quando eles caíram, mas não é o assunto para hoje. Isso aconteceu provavelmente nesse lapso temporal. Judas 1,6 diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Né? Deus guarda eles em algemas eternas. Uns estão presos, que não fazem nada, como tem até um texto em Apocalipse que fala que tem 4 generais, que sob o domínio deles tem 200 bilhões de demônios que estão presos, e eles vão ter um dia, mês, ano e hora marcada para eles serem soltos. E a eles vai ser dado o direito de matar 1/3 dos homens. Está lá. Se não me engano, é Apocalipse 6 ou 7. Então nós vemos que o porquê que Lucas faz a questão de enfatizar que era um anjo do Senhor, porque era um anjo da parte de Deus, e não um anjo da parte de Satanás, seus demônios. Lucas também nos diz que Zacarias ficou atemorizado com essa visão do anjo, verso 12, né? Nós vemos lá, né? Verso 12, vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Zacarias ficou nervoso. Então nós vemos que os anjos, esse anjo é um ser vindo da parte de Deus, ele é um ser espiritual a serviço de Deus, né? É um ser invisível, porque espírito é invisível, a parte de Deus. Ele é poderoso também porque ele apareceu, então ele tem o poder de se manifestar de diversas formas, aparece como homem, como animal, em diversas formas, de aparecer para um e não aparecer para outros, como possivelmente foi com Zacarias aqui, porque naquele local também ele estava exercendo ali, tinha outros sacerdotes. O único local onde não poderia entrar mais de um era o Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ali, no outro local, tinham outros juntos. Mas o que Zacarias viu ali naquele momento? O verso 22 nos diz, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. Então o texto nos diz que ele teve uma visão. Então Gabriel não apareceu para todo mundo, só apareceu para Zacarias. É como se estivesse todos olhando para o mesmo lugar, só um está vendo Gabriel ali, naquele momento, que era Zacarias. E ele ficou desesperado. Alguns teólogos que eu li, eles disseram que provavelmente, de uma interpretação mais simples, né, que o desespero de Zacarias foi porque o texto diz, lá no verso 6, onde nós já lemos, que Zacarias ele era um homem que ele era íntegro, irrepreensível. Então era um homem temente a Deus. E quando ele olha Gabriel do lado do altar, colado no véu, ele entendeu que era uma aparição divina de Deus. Então ele se turbou, ele ficou nervoso. Ele, caramba, é Deus. E ele, por ser um homem irrepreensível, um homem temente a Deus, que buscava ali continuar o seu trabalho, ele sabia que ele era corrompido.
Como Isaías, quando ele olha, ele diz, ai de mim, quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Os serafins com 6 alas tampavam 2 o rosto para não olhar a glória, para não ser fulminado, com as 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isso aí. Linda, né? Isso aí. Isaías fala, ai de mim, porque eu estou sendo... A palavra dita ali é que ele está sendo desintegrado. É como se tivesse tudo ali, ó, igual a gente vê nos filmes, né? Aquele vento, aquela poeira batendo e sendo se desfazendo, porque eu sou pecador. Eu tenho meus lábios impuros e vivo no meio de puros lábios. Então, possivelmente, esse foi o sentimento de Zacarias, né? Que era um sentimento que nós deveríamos ter quando nós viemos aqui cultuar o nosso Deus. Quando nós estamos numa condição difícil lá fora, a gente tem que temer a Deus e para cumprir a sua vontade e não querer fazer coisas que não convêm, né? Ah, Deus não está vendo não, vai nessa. Ele está olhando tudo. João, isso aí. Pede levantar ali, adora a Deus. Isso aí, Apocalipse, isso aí. Então a Bíblia também relata sobre essa aparição, as aparições variadas, anjo na forma de um homem, como foi em Ló. Lembra em Ló? Gênesis 19. Vai lá os 2 varões lá, ó, tirar Ló da cidade, Sodoma e Gomorra. Aí o pessoal vem lá querendo fazer besteira com os anjos. Aí os anjos vêm, puxa Ló para dentro e fere a visão, ó, daquelas pessoas. E os anjos estavam em forma humana. Com Abraão também aconteceu isso. Então eles podem se transformar. Em outros lugares da Bíblia também as aparições, como foi com o profeta Daniel, que diz que quem foi que apareceu lá? Gabriel. Outra compreensão que a Bíblia nos dá, que, se era Gabriel que apareceu lá com Daniel e apareceu aqui, quantos anos tem isso de diferença? Mais ou menos tem 500 anos. Então, Gabriel tem 500 anos. Só que os anjos não têm anos. Os anjos são seres imortais. Eles são criados e não tem tempo de morte. Eles não têm corpos. São outro tipo de seres. Lucas, capítulo 20, verso 36 diz, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Jesus explicando, os santos subiram, estão lá. Não, agora eles não podem mais morrer, por quê? Eles são iguais aos anjos. São seres espirituais, é o espírito que voltou a Deus, né? E aqui vemos que os anjos são seres espirituais, são espíritos imortais, que têm poder, que pode se manifestar de várias formas. O texto também nos diz que esses anjos são seres pessoais, né? Que exercem funções distintas no reino celestial. Lá no verso 19, diz, né? Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ele tem nome. Ele é uma pessoa ali na condição dele ser, não pessoa de ser humano, né? Mas um ser pessoal, ele tem nome. Ele é um ser que pensa. Ele é um ser que tem discernimento, é inteligente, mais do que a gente. Então ele tem uma denominação, ele tem nome. Também tem um outro anjo que é citado na Bíblia, são só eles 2, que é Gabriel e Miguel, que é o arcanjo Miguel. Muitos dizem que é o chefe das milícias celestiais, do exército celestial. Eu não me aprofundo porque não tem muita base bíblica, então eles ficam por aí mesmo. Mas são os únicos 2 citados. Disputando. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Apocalipse. Miguel é o comandante. Os outros nomes são livros apócrifos. São livros apócrifos, isso aí. Eu ia trazer, mas ia ficar muita coisa, não dá tempo. Agora já vai passando. Tem o livro de Amós, tem um outro livro também, esqueci o nome, que ele fala do arcanjo Rafael. São citações, só que não são em livros inspirados. Isso aí, vai para todo mundo, isso aí. Quando a gente vê Supernatural, tem muito aparece, isso aí. Muita coisa, né? Só que, infelizmente, a gente não tem certeza, não tem base para usar ele. Como as seitas pensaram assim, né? Quando a gente deixa a Bíblia de lado, eu tive uma revelação, eu posso sonhar, dormir de barriga cheia, e sonhar com o anjo que falou algo. Ou não, vou fazer. Ou eu posso realmente, acontecer algo sobrenatural comigo. Tem pessoas que têm experiência, eu tive experiência já, e não é.
demônios. Então, não gera doutrina, né? São experiências pessoais. E se a gente fosse pegar e esquecer a escritura, já era. Você vai criar uma nova seita. Aí vai escrever, não, a informação aqui, ó, o Evangelho do Rodrigo. Aí já era, entendeu? Então a gente tem que vigiar. E na Bíblia só fala de dois anjos, né? Gabriel e Miguel. E quando Gabriel diz que também assiste diante de Deus, isso revela uma oposição, porque ele é um anjo que serve a Deus ali de frente. Lá naquele texto de Isaías, quais são os anjos que estão adorando a Deus ali? São os serafins. Isso aí. Lá quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, Deus coloca lá os anjos com a espada de fogo. Quem são aqueles anjos? Os querubins. Existem várias classes de anjos com funções diferentes na Bíblia. Então existem. Por isso que lá também, quando se fala dos demônios, o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que os principados, as potestades, os seres dominadores, isso aí. Não, então tem lá. Jesus, quando expulsa um demônio de um menino, diz: Senhor, nós não conseguimos expulsar. Os discípulos dizem, ele diz: essa casta só se expulsa com jejum e oração. Então existem classes, anjos que são mais poderosos do que os outros. Né? Uma legião, isso aí. Eles podem estar todos eles no mesmo local, na mesma pessoa, isso aí. E uma legião está ali, mais ou menos de 6 mil. Uns falam que é de 4 a 6, outros falam que é de 6 a 10. Mas ele conta 6 mil. 6 mil é coisa pra caramba, né? Lembra quando Jesus foi preso e Pedro vai lá e, vapo na orelha do soldado? Aí o que Jesus fala para Pedro? Se eu quisesse agora, eu pediria a meu pai, ele me mandaria 12 legiões. Se cada legião tivesse 6 mil, 12 legiões dá 72 mil anjos. E a Bíblia relata que apenas um anjo em uma noite matou 185 mil homens de um exército, do exército assírio. Para que 72 mil anjos, se um já faz uma lenha? Né? Olha esses seres, como é que é. Só que não tire o foco, não adore os anjos. Tem que adorar a Deus por essa criação maravilhosa. Também a Bíblia nos mostra que esses anjos, eles são detentores de poder, como nós já estamos vendo, né? No verso 20, olha o que ele diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Gabriel teve o poder de fazer Zacarias ficar mudo. Falou assim, fecha sua matraca, não porque você não acreditou na minha palavra. Ele tem autoridade, poder. Né? Olha que interessante. Aí a gente chama atenção para hoje, né? Será que muitas doenças que existem, será que não são doenças espirituais colocadas por anjos maus? E depois eles mesmos vão lá, quando as pessoas vão em certas religiões. Eu falo isso porque nós já tivemos experiência. E aquela pessoa vai na religião e ali ela é curada. Mas por quê? Porque eles têm poder de colocar. Claro que com a permissão de Deus. E quando o ser humano ele quer fazer algo e nega a Deus, é a pior coisa que o ser humano pode escutar. Deus fazendo assim, tu quer? Então seja feita a sua vontade. E Deus permite. E ele vai lá e opera. Né? Eles são poderosos. Lembram de Jó? Jó capítulo 1. Satanás está vindo, teve a reunião dos filhos de Deus. Veio junto Satanás. Aí Deus fala, de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra. Aí Deus fala, viu meu servo Jó? Olha lá, prosperando, tudo bom. Aí Satanás, claro, o Senhor está dando moral para ele. É o Senhor que faz ele prosperar, é o Senhor que deu filhos para ele. Eu duvido se eu tocar e sair tudo, ele não vai te negar. Estou parafraseando aqui, né? Falando da nossa linguagem mais fácil. Aí ele vai lá, o que Satanás faz? Fogo do céu. Satanás mexe com a mente do povo que estava ali em volta. As pessoas vão lá e rouba tudo, destrói toda a fazenda, os animais todos de Jó. Satanás faz uma tempestade que derruba a casa onde estavam os filhos de Jó reunidos e todos morrem. Aí depois, de novo, tem outra reunião no céu. Satanás vai de novo. Deus pergunta de novo. Aí viu meu servo Jó lá? Aí Satanás fala para Deus, olha lá, claro, o Senhor está dando vida a ele ainda.
Aí Deus fala, vai lá, só não mata ele. Aí Satanás vai nele e faz o quê? Toca na carne e fere ele com lepra. É a pior doença da época. Hoje continua sendo, né? Porque Jó se coçava com imagina, ele falou assim, porque eu nasci. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Olha o poder de um anjo. Claro, a gente está citando de anjo caído, mas o anjo normal está acolhendo. Valeu. Obrigado. Som. Então eles são poderosos. Eles têm poder. Os anjos que caíram, eles não foram retirados deles do seu poder. Deus coloca a mão, não permite que eles ajam com todo o seu poder. Senão a gente estava ferrado. Se Deus não fosse soberano, governasse aqui é o diabo. O diabo diz, o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite. E esses anjos, a Bíblia nos diz que qual é a função? Para que esses anjos foram criados? O seu principal? É simples. Os anjos foram criados para, basicamente, celebrar essa glória de Deus, né? Que a glória de Deus é revelada através da sua criação. Nós lemos lá em Romanos 1, os seres humanos são desculpados porque eles não glorificam a Deus. Por causa de tudo que foi criado. Quando você abre de manhã a sua janela, olha lá aquele sol bonitão, o céu, né, bonito. Ali, geralmente, quando eu saio, né, quando eu estou chegando no trabalho, eu vejo o sol nascendo. Então, vai estar ali vermelho, aquele quase vermelho, né? Como se fosse um coral. Aí vem aquele azul claro, aí depois aquele azul escuro, aí vem subindo, daqui a pouco vem as estrelas. Que contraste! Quem pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Né? Teve um dia que, no pôr do sol, eu estava trabalhando na praia, estava na Barra da Tijuca, aí olhando em direção assim o recreio, aí o pôr do sol, né? Aí estava o céu claro, o pôr do sol, o céu escuro, aí ele ficou um pouco mais claro, aí a parte que era coral estava um vermelho como se fosse fogo. Aí as nuvens passando assim, parecia que as nuvens estavam incendiadas. Que lindo, todo mundo parando e tirando foto. Eu parado ali, igual bobão. Caraca, Deus é sinistro. Tipo assim, Deus é maravilhoso, glorioso. Aí eu comecei para escolher, agora olha lá, quem pode fazer isso aí? Aí eu fico, dona, quem pode fazer isso aí? Ninguém, é mesmo, né? Caraca, Deus é poderoso mesmo, né? Quem pode fazer uma maravilha dessa? Então, os anjos foram criados para glorificar Deus, glorificar essa obra dele, essas coisas materiais que Deus criou, né? Como nós próprios seres humanos. Se a gente olhar a nossa anatomia, caramba, quem pode fazer isso? Nosso cérebro, caraca, os raios ali, ó, o nosso sistema, você nem pensa, já está mexendo aqui, ó. Caramba, tenta refazer o ser humano, não dá, é impossível. Deus, e os anjos glorificam a Deus, eles louvam a Deus, e eles foram criados também para executar as ordens de Deus. Eles são um exército, eles não procriam. Né? Tem um texto que diz, como nós seremos? Não, lá os anjos não se dão em casamento. Eles são um número correto. Deus criou aquele número exato, melhor dizendo, né? O número exato, eles não procriam, são um exército. Os anjos não procriam, então eles são criados somente para executar a ordem do Senhor. Claro que os seres humanos também, mas os anjos são mais especificamente, eles são ali, ó, o exército, cada um na sua função, cumprindo ali a vontade de Deus, né, tudo direitinho, uns para adorar, outros para guardar, outros para guerrear, e aí vai. Quando chegar lá, a gente vai saber. Em nome de Jesus. O Salmo 103:20 diz, né, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeçais a palavra. Os anjos são agentes especiais de Deus, são os seus mordomos. Os anjos são mordomos do Senhor. E o interessante é que eles servem a Deus e em nosso favor, em favor da igreja. Salmo 34:7 também diz, né, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Né? Olha como é que em princípio, para se já chegar o Senhor, é o princípio da sabedoria. É o quê? É o temor. Você sabe temer a Deus. Ó. Quem teme a Deus, Deus envia os seus anjos. Salmo 91. Deus envia os anjos, Ele dá ordem aos seus anjos para que te guarde. Olha como é que é, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Teve um homem, um puritano, Isaac Ambrose, ele disse: os anjos são os mensageiros e soldados de Deus nos incessantes serviços entre o céu e a terra. Os anjos não param, eles não dormem, não cochilam, eles estão 24 horas nos guardando. Né? O diabo, como diz Tiago, está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor, como nós lemos, acampam-se ao redor do povo de Deus. Né? Maravilhoso, né? E agora vamos para as aplicações finais. Qual deve ser a nossa postura com relação aos anjos? Como deve ser a nossa postura? Em primeiro lugar, nós devemos procurar entender e não negligenciar a doutrina dos anjos. Teve muito problema ao decorrer da história da igreja por causa dessa negligência e de querer escutar onde a Bíblia não fala. Né? A gente não pode, é como se fosse uma mata e tem um caminho. Acabou o caminho, não pisa no mato, você vai se machucar. Mas tem bicho, tem galho, tem tudo de errado ali, tem buraco. Você vai se machucar. Eu adorei essa ilustração do pastor Marcos Canogonati, né? É um caminho. E tem mata de um lado e mata do outro. A Bíblia diz o quê? Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, segue em frente. E se chegar ali e acabar aquele caminho, não pise fora do caminho, porque você vai se machucar. Você vai encontrar o que você não conhece. Então, nós não podemos negligenciar, temos que buscar o conhecimento. Senão a gente vai poder fazer o quê? Prestar culto a anjo. E é um erro que aconteceu na igreja de Colossos. Está lá em Colossenses 2,18. Paulo está falando ali, ó, culto a anjos. Estava acontecendo besteira ali. Erros. Também nós podemos adorar e idolatrar os anjos. Um outro problema que foi rebatido também é a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 a 21. Que era com relação à comida sacrificada aí. Vou comer, né? Da festa ali, ó, eu vou lá, feijoadinha nessa festinha aí do fulano de tal, eu vou. Sendo oferecida a ele, estou adorando aquilo ali, ó, obrigado por essa feijoada, hein? Meu, tá errado. Senão a gente vai tropeçar. A gente pode aprender um ensino de demônio. Um outro problema que Paulo alerta Timóteo, na igreja de Éfeso, né? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Ó, Timóteo, ó, pega a doutrina, vigia aí, porque ó, eles estão aí, ó, eles estão ensinando. Tem ensino de demônio. Se a gente não vigiar, a gente vai escutar ensino de demônio e vai comprar. Viu? Vai comprar. Vai comprar uma maritaca pensando que é um papagaio. Só vai ver depois quando crescer. É assim que funciona na nossa vida. Também nós não devemos procurar contato com os anjos. Mas eles nos protegem? Não estão acampados ao nosso redor? Ele não pode ser meu amigo? Não. Nós só devemos buscar contato e ter intimidade com Deus. É Deus que vai dar ordem aos seus anjos, como diz lá o Salmo 91:11. Porque Deus, aos seus anjos, Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É Deus que nos guarda e eles são os agentes de Deus. É como se nós contratássemos uma firma de segurança. Um exemplo, né? Uma ilustração. Aí vem o segurança, não é o segurança ali, é a firma. Eu tenho contato com a empresa, não com o segurança que está aqui do meu lado. Entendeu? Então, Deus que me guarda, Ele que me escolheu, Ele que me elegeu, Ele que me converteu. É Ele que dá ordem ao soldado dele para me guardar. Eu tenho que ter contato com o soldado dele. Em Hebreus 11:14 também diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Entendeu? Então nós temos que vigiar, porque senão se a gente procurar contato com o anjo, a gente pode achar que está falando com o anjo de Deus. Como a nossa irmã bem disse, os anjos caídos, eles se transformam e se apresentam como espíritos de luz. Joseph Smith, o pai dos mormons, apareceu para ele um chifrudo, um rabudo com tridente? Não. Foi algo lindo, reluzente, brilhoso, né? Ali, ó, encostava no chão, flutuando. É Deus, é de Deus. Quem vai falar que não é? Na nossa mente, a nossa cultura é montada, né? O diabão, uma coisa horrível. Não é isso, negativo. Nem forma ele tem. Né? Então nós temos que vigiar, temos que nos livrar, não ter contatos para não cairmos no erro. Nós também devemos
não devemos elevar os anjos ao patamar de Deus. Devemos glorificar a Deus pela sua criação angelical. Ao contrário, eu não posso falar, caramba, ele pode fazer isso tudo. Eu estou lá trabalhando, estou no meio de uma guerra, fui ajudar na guerra da Ucrânia. Pô, o anjo veio e me ajudou, eu vi que os caras, todo mundo caindo ali, o exército caindo. Caraca, anjo, não. Louvado seja Deus pelo anjo que ele enviou para nos ajudar, para nos proteger. Como teve relatos na guerra da Ucrânia que aconteceu, por isso que eu estou citando. Depois eu vou procurar, colocar no Google, teve relatos. Sempre tem, Isso aí, teve relatos, isso aí. Teve relatos que aconteceu algo, coisas sobrenaturais, que era impossível que eles saíssem vivos. E ali eles ganharam acima de tudo. Não só saíram vivos, mas ganharam a batalha. Então nós devemos vigiar, porque foi Deus que criou os anjos em santidade, mas a sua santidade é infinitamente menor do que a de Deus. Eles são, o anjo é santo? Mas não santo igual a Deus. Eles são poderosos, mas não são poderosos igual ao seu Criador. Não há comparação. Então nós devemos glorificar a Deus ao invés de dar glória aos anjos. Nós também não devemos aderir a novos ensinos, até vindo de anjos. Onde estava tendo esse problema? A igreja da Galácia, os Gálatas. Paulo fala lá, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, nos pregue um evangelho que vá além do que vós tendes pregado, seja anátema, que seja amaldiçoado. Chegar um anjo aqui, não, Jesus mandou aqui, amaldiçoado em nome de Jesus. Sai! Vamos dizer, sai de ré, Satanás. É isso aí. Nós devemos vigiar. Não existe outro ensino fora o que está na Sagrada Escritura. Nós devemos glorificar a Deus pelo seu cuidado conosco, por enviar os anjos para nos ajudar em nossa fraqueza humana. Nós somos fracos. Nós somos, uma boa palavra, nós somos bobos. Nós somos enrolados facilmente. Nós somos corrompidos, seres caídos. O pecado ainda habita em nós. Nós temos vontades, nós temos inclinações. E Satanás sabe, os demônios sabem disso. Eles nos conhecem, às vezes até mais do que a gente. Eles estão nos observando, eles estão ao nosso derredor 24 horas por dia, eles não dormem. Se Deus não colocasse os anjos em volta ao nosso redor para nos guardar, a gente estava ferrado. As setas iriam bater e inflamar a nossa mente. Assim, às vezes, já inflama e a gente já erra. Então, nós devemos glorificar a Deus por essa ajuda. Por isso que diz lá, no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Mas por quê? Porque ele busca o conhecimento, porque ele teme ao Senhor, porque a graça de Deus está sobre a vida dele, por isso que ele é um bem-aventurado, por isso que os anjos os guardam e lhe dá a mão, lhe ajuda. Como muitas das vezes a gente está no meio da rua, acontece alguma coisa, nossa irmã sofreu um acidente, Será que não poderia ter sido pior aquele acidente? Em vez de um braço, poderia ter sido a cabeça? Será que às vezes eu, no dia do meu trabalho, teve vezes que o colega olhou para mim e falou, como é que você está intacto? Eu falei, nem eu sei. Hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Eu tinha dúvidas. Não, fulano é caolha. Não é mesmo. Então, muitas coisas, às vezes, está passando ali, tem relatos de vir pessoas para roubar e assaltar do lado. E a pessoa está aqui, o ladrão não foi nela, por quê? Às vezes ele não viu. O ladrão foi, cegaram ele. Ele olhou, não viu mais ninguém no meio da rua, mas você estava passando ali. E você não foi assaltado. Quem cegou ele? O anjo. Nós não temos anjo da guarda. Nós temos um exército celestial que nos guarda. E por isso devemos glorificar o nosso Deus. Amém? Então, essa é a nossa mensagem de hoje sobre os anjos. Glorifiquem a Deus pelos anjos. Não tenham contato com os anjos. Peçam a Deus que Deus nos guarde a igreja, que Deus continue fazendo essa grande e maravilhosa obra, com a ajuda dos seus seres, dos seus ministros, e que nós possamos
ser como se fossem anjos também para o próximo que está do nosso lado, lhe servindo, lhe protegendo, né, lhe instruindo, para que todos nós possamos glorificar a Deus. E se unir, porque também a Bíblia diz que os anjos se reúnem conosco para glorificar o nosso Deus. Né, como nós lemos no começo, louve os anjos, né, os arcanjos, como nós cantamos no hino, que eles estejam cultuando a Deus conosco, mas que nós não tenhamos que separar uma cadeira para eles. Eles são espirituais, eles são ministros de Deus para o nosso bem. Vigiemos, glorifiquemos ao nosso Jesus, e é a grande importância de estar em Cristo, verdadeiramente, porque só estando em Cristo, nós teremos a ajuda desses seres. Se nós não estivermos em Cristo, estaremos com a nossa porta da casa aberta para os outros, os caídos, trabalharem na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos ajuda a nossa compreensão sobre como o Senhor tem operado desde a criação de todas as coisas, Senhor. Obrigado por nós sabermos que o Senhor usa de seres poderosos, criados por Ti, essas milícias celestiais, para nos ajudar na nossa fraqueza, nos ajudando para que nós não venhamos a ser feridos, a sermos maltratados por aí, pelo mundo, pelas forças do mal, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos o conhecimento pleno de toda essa doutrina, que nós possamos somente Te dar glória, Senhor, e Te glorificar por mais essa criação maravilhosa que o Senhor fez, que o Senhor criou, além de toda a natureza, além de nós, seres humanos, e esses seres espirituais que também são magníficos, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te pedimos que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor mantenha a nossa fé no nosso coração e que alcancem os nossos familiares, as pessoas, os Teus eleitos que estão espalhados por aí, para que eles não venham a errar como outros erraram, mas que venham, através da Tua palavra, somente Te glorificar e Te adorar por tudo que o Senhor fez. Nós Te agradecemos, nos leva em paz aos nossos lares e nos guarda, Senhor, até o próximo domingo, a próxima quinta-feira, para que possamos estar aqui novamente Te adorando, Te glorificando e aprendendo mais um pouco de Ti. Assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Fica com Deus. Semana que vem eu vou estar aqui em nome de Jesus. Que é minha segunda folga. Pode ligar. Aí nós damos continuidade. Aí a gente vai ver o mesmo texto, só que agora